Olá, olá, o tema do vídeo de hoje são 8 erros de quarto que roubam o teu sono. E você só vai descobrir muitas vezes no verão. Então vamos lá, gente. O telhado de fibrocimento pode chegar até 61,7 graus Celsius de superfície num dia quente no Brasil. E nesse mesmo teste desse estudo aqui, chamado desempenho térmico de uma cobertura verde testada em bancada experimental, eles vão ver que o telhado verde ficou aqui em 30,8 graus Celsius. E isso aqui foi apresentado lá no ENCAC, que é o Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído. Então nós estamos falando de 61,7 graus Celsius. Temperatura de chapa. A mesma chapa ali do MC Rafa da novela Assim a Moça. Então imagina que tem gente dormindo debaixo disso. Esse telhado passa o dia inteiro ali carregando calor. E aí pensa, isso vai devolvendo à noite devagar para dentro do quarto. Pensa, você tá deitando lá às 11 da noite e a laje ainda tá entregando o sol das 3 da tarde. Mas fique tranquilo que você não é o único que está sofrendo com isso. Porque o estudo da Fundação Oswaldo Cruz de 2023 revelou que 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono. Então dormir mal já é uma regra no Brasil, não é uma exceção. Se você dorme mal, não se sinta o único aí, porque teve estudo da Fundação Oswaldo Cruz de 2023 que revelou que 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono. Na cidade de São Paulo também teve um estudo da Episono, e eles encontraram apneia obstrutiva em 33% da população. Aqui para baixo eles até detalham, mas é 32,9, não é 33 não. Mas tem os acompanhantes ainda, insônia de 15%, bruxismo de 7,4%. E a gente trata isso, né, como um problema ali de rotina, mas eu vou mostrar que grande parte disso, meus amigos, é feito tijolo a tijolo. E olha que interessante, um estudo publicado pela revista One Earth, eles analisaram 7 milhões de registros de sono, isso foi em 68 países, 47.628 pessoas, e a conclusão que eles chegaram foi que as noites quentes, né, o increased temperature, ou seja, as temperaturas aumentadas, né? Isso aqui encurta o sono. E ela encurta principalmente aquela parte do atraso da hora que você vai pegar no sono. Então você demora mais para dormir. Só que tem outro achado aqui que é até mais interessante, porque o efeito é maior em 3 grupos aqui, ó. Pessoas de baixa renda, idosos também e mulheres. Eles são mais afetados do que homens. E aí assim, ó, guarda essa parte, tá? Porque eu vou voltar no fim do vídeo e com algumas coisas que vão mudar completamente o sentido dessa lista aqui. Então, meus amigos, hoje nós vamos ter aqui um jogo dos 8 erros. Podia ter ficado 7, né, para ficar igual o jogo dos 7 erros, mas como tinha mais um, ficou 8. 8 erros que estão roubando seu sono. E eu vou separar aqui como 4 erros, tá, de projeto, e também vou fazer 4 erros voltados ao uso. Então, projeto é aquela coisa que se resolve no papel antes da obra, que depois de pronto ali vai ficar caro para arrumar. E aí tem uma outra que é o erro do uso, coisa que você resolve ali naquele fim de semana com pouco dinheiro. Então já aperta ali no joinha para dar uma força para o canal, também não esquece de se inscrever aqui. E antes de falar dos erros, eu preciso falar sobre o seu corpinho. Sim, vamos falar sobre ele. Então tá aqui você deitado, ó, aquele bonequinho na qualidade que você já conhece. E é importante falar sobre isso, senão o resto do vídeo não faz sentido, tá? Porque o que acontece? Para dormir, o seu corpo, ele precisa perder calor, tá? Isso é fundamental. A sua temperatura central vai cair entre meio grau e 1 grau ali no início do sono. E essa queda não é a consequência de dormir. O perder calor é o gatilho para dormir. Ou seja, ele vem antes. E o corpo vai fazer isso de um jeito muito específico. Ele vai pegar e vai fazer assim, ó. Ele vai começar a mandar sangue quente para as extremidades, para as mãos e para os pés. Então as mãozinhas estão aqui, ó. E para os seus pezinhos. E ele vai começar a dissipar calor pela pele. E o Kurt Krayush aqui com seus amigos todos com nomes muito difíceis, eles vão medir isso no American Journal of Psychology. Eles descobriram isso no ano 2000. E eles descobriram que a diferença de temperatura entre as extremidades e o tronco, ou seja, essa diferença aqui, ele é o melhor previsor de quanto tempo você demora para pegar no sono. Vai ser melhor que a temperatura central, vai ser melhor que a frequência cardíaca, vai ser melhor, meus amigos. Pasmem, até que a melatonina, que todo mundo considera fundamental. Inclusive fica a indicação dessa música aqui do Silver Sun Pickups, que se chama Melatonina. E aí é por isso que um banho morno, por exemplo, antes de dormir, ele funciona. É por isso também que tem gente que só dorme com o pé para fora do lençol. Então não é mania. Quer dizer, às vezes pode ser, mas no geral é a termodinâmica do bicho ali. E aí junta isso com o quarto quente aqui. O quarto está aquela desgraça. E lembra
lembra que o calor, ele trafega, né? Nunca é o frio que vai entrar na tua casa, é o calor que vai sair. E aí, se esse negócio está quente, o calor não consegue despejar aqui. Agora que eu vi que eu fiz uma setinha meio esquisita, eu vou pôr para cá. Desculpa qualquer coisa, tá? A queda de temperatura não vai acontecer aqui. E aí, o sono, ele não começa. Então, perceba uma coisa, meus amigos, a arquitetura, ela não atrapalha o sono de um jeito vago. Ela mexe no único mecanismo ali que dispara o sono. E ainda a gente tem um agravante brasileiro que é a umidade. E tem um estudo japonês de 99 publicado pela revista Sleep, eles testaram pessoas em câmaras climáticas. E aí a condição de 35 graus com 75% de umidade, ele deu para as pessoas mais tempo acordado. O que mais que deu? Deu menos eficiência do sono, deu menos sono profundo também. Menos que a condição de 29 graus com 50% de umidade. E o motivo é muito simples. Imagina que o ar está úmido aqui. Ele fica em cima da tua pele ali. E com isso, o suor não evapora. Então ele não resfria nada. Você sua, você molha a fronha, mas você continua quente. E por isso que no Brasil não adianta você olhar só o termômetro. 37 graus secos e 37 graus abafados, eles são dois planetas diferentes na hora de dormir, cara. E aí, mais uma coisinha antes dos erros, porque eu preciso te dar um número aqui. E aqui, inclusive, tem briga científica, tá? Que pouca gente fala. Porque quando a gente fala sobre diretrizes americanas, eles vão falar que o quarto ideal, ele deve ficar entre 15 a 19 graus. Só que tem outro estudo publicado aqui pela Science of the Total Environment, que eles vão acompanhar 50 pessoas em cerca de 11 mil noites com um sensor ali dentro do quarto dessas pessoas, eles vão achar o ponto otimizado em outro valor ali, entre 20 e 25 graus. Eles acharam uma queda de eficiência quando a temperatura sobe ali de 25 a 30 graus. E eu vou ser honesto sobre qual você deve usar, tá? Porque 15 graus no Brasil é conversa de gente que mora onde neva, né? Então, o alvo realista para o nosso país é entre 23 a 25 graus. Só que importante, tá? Com o ar se movendo. E na sequência eu vou te mostrar o que esse ar se movendo ele vai mudar tudo nessa conta. Então, o primeiro erro, meus amigos, é o quarto que foi parar na fachada oeste. Esse talvez seja o erro, já de antemão, já vou dizer, o mais caro da lista e é o mais fácil de evitar, tá? Porque custa R$0 para corrigir no papel. E muita gente acha que o sol da tarde é pior porque ele é mais forte. Só que não é isso. Pensa aqui na tua casa, ó. O sol vai partir aqui, né? Temos aqui o leste, temos aqui o oeste e o sol vai fazer esse caminho aqui, certo? Tá aqui o nosso solzinho. E o que acontece com o sol do fim da tarde? Como eu falei, não é que ele é mais forte. O sol ele vai chegar aqui quando o ar inteiro do dia ele passou aqui esquentando, né? Então ele vai fazer uma soma. Ele vai fazer uma soma de um ambiente que já está ali no pico. Só que tem uma segunda questão, porque o sol da tarde também, ele é um sol baixo. Então ele vai entrando meio deitado ali na tua casa, quase na horizontal, e ele entra com profundidade no quarto. E o beiral ele não pega sol muito deitado, ele pega o sol de cima. E por isso que o Regulamento Brasileiro de Eficiência Energética trata a abertura para oeste de forma especial, porque a carga térmica da tarde ela é reconhecida oficialmente. Só que tem uma parte aqui que não é intuitiva, porque pensa assim, ó, o calor que entrou aqui às 17 horas, né, às 5 da tarde, ele não vai embora ali às 18 horas. Ele vai ficar guardado aqui na parede, no piso, na laje aqui, no telhado, e ele vai sair à noite por radiação justamente na hora que você deitou ali. Então, basicamente, quando você vai dormir numa bateria térmica que carregou ali o dia todo. E aí tem uma contradição que ninguém fala, né, porque aquela suíte com vista para o pôr do sol, ela é quase sempre o pior quarto da casa para dormir. E o corretor vai vender aquilo como um diferencial. E, na verdade, é um diferencial, só que é um diferencial na tua conta de luz. Então, fachada de quarto no Brasil, o ideal é estabelecer uma ordem, porque sul vai ser mais fresco, né, mas não é indicado para todo o Brasil. Agora, o leste, ele é ótimo aqui, porque ele vai pegar o sol da manhã, como a gente falou aqui embaixo. E depois que o sol passou, ele vai aliviar à tarde. Quando a gente fala sobre norte também, ela tem um equilíbrio ali, porque o sol dela é bem alto no verão, e aí o beiral vai resolver. Agora, o oeste é o pior de todos. E a solução de projeto pode ser elegante quando alguém pensa nisso a tempo, porque você pode jogar o oeste e ir para o banheiro, por exemplo. Pode jogar para closet, pode jogar para área de serviço. E aí eles viram uma espécie de colchão térmico ali, o calor vai bater neles e não vai bater no teu travesseiro. Então, é uma decisão aqui, cara, de 10 minutos de prancheta. Só que ela vale 30 anos de conta de luz depois. Então, esse é o primeiro erro. Esse aqui eu vejo um monte de gente fazendo, tá? Achar
que cortina resolve o calor. Ah, faz lá e bota uma cortina depois. Não é bem assim, tá? E esse é um erro que eu te prometi, inclusive, no começo do vídeo, porque quem cometeu geralmente pagou caro ali para cometer. Porque pensa assim, ó, a cortina blackout ela bloqueia a luz. Uma persiana como essas aqui também bloqueia a luz. Só que nenhuma delas bloqueia o calor de forma relevante. Então, para luz funciona, mas para calor não. E por que que isso acontece? Pensa assim, estou fazendo um corte aqui da tua laje, vamos imaginar uma paredinha aqui e vamos imaginar o vidro. E aqui a gente tem uma viguinha e uma laje. Então assim, o sol vai atravessar o vidro aqui e ele vai atravessar o vidro com uma radiação de onda curta. Então isso aqui é energia entrando. Só que quando a energia bate na tua cortina, que está aqui, ela vai ser aqui absorvida e a cortina reirradia como calor daí. Só que agora esse calor está do lado de dentro do vidro e ele não vai sair. Então é um efeito estufa acontecendo aqui dentro e que vai passar para o teu quarto. Só que a gente tem uma cortina de linho fazendo o papel dessa estufa. E tem uma medição da Associação Britânica de Persianas que apontou cerca de 40% de redução no acúmulo de calor interno usando persiana externa. E assim, as magnitudes vão variar conforme o método, conforme a persiana. Só que a direção nunca vai variar. Sempre quando você consegue bloquear por fora, isso vai vencer sempre. E claro que você não vai bloquear por fora desse jeito aqui, né? Só fiz para ilustrar. Mas pode ser assim, ou pode ser em algumas aletas assim, ou pode ser um beiral. Tem um monte de forma aí. Dá para simular, inclusive, vários resultados. E aí, assim, para ser justo com a indústria no geral, existem algumas combinações. Por exemplo, dá para fazer uma película de baixa reflexão aqui, combinada com uma persiana interna metalizada de alto desempenho. Aí isso consegue chegar perto do sombreamento externo. Mas veja a complexidade e a salada que você tem que fazer. Isso vai exigir um produto específico, um produto caro. Não é a cortina que você comprou na loja do shopping ali. Então, o que funciona geralmente é barrar o sol antes de chegar no vidro. E barrar na quantidade correta, né? Então, beiral, brise, veneziana externa, varanda, até mesmo uma arvorezinha no lugar certo pode cumprir esse papel também, né? Então, uma cortina contra calor aqui é tipo um guarda-chuva dentro de casa. O guarda-chuva aberto ali. Não vai adiantar muita coisa a nível de calor, né? Então, esse foi o erro número 2. Esse aqui foi o erro número 1. E agora vamos para o erro número 3. Cobertura sem isolamento. E lógico que, como eu estou falando em quarto, né, em cima do quarto. Claro que para o resto da casa também pode ser muito bom. Então vamos voltar lá para os 61 graus em cima daquela cobertura de fibrocimento lá. Era 61,7, né? E agora eu vou te dar os números do que dá para fazer com isso. Porque olha só, de acordo com aquele mesmo estudo, uma telha suja chegou a 62,1 graus Celsius. Então isso é uma telha suja, né? E aí se você aplicar uma tinta reflexiva em cima dessa telha, ela já vai cair para 52,9 graus Celsius. Então perceba, é quase 10 graus de diferença, só trocando a cor ali, fazendo uma limpeza, uma tinta clara reflexiva aplicada. E tem até uma regrinha que dá para aplicar. A cada 20% a mais ali de absortância solar, a superfície da telha, ela sobe 5 graus. E aqui a gente tem uma tabelinha, ó, vendo as absortâncias. Então o branco gelo tem uma absortância de 34. Já um azul escurão aqui, ó, 73. Se pegar um preto aqui, 97,1. Um branco neve, 16,2. Então quanto mais a absortância solar, mais essa superfície vai absorver. Temos também uma questão sobre barreira radiante. Nesse estudo aqui, a avaliação experimental do desempenho térmico de coberturas da Carl Michels, que é feito ali pelo pessoal do LABE, as reservas morais do conforto térmico do Brasil, eles verificaram que uma manta aluminizada instalada sob a telha, ela podia reduzir o ganho de calor que está descendo ali em cerca de 66%. Esse fluxo descendente, né, de cima para baixo. E no teste controlado deu uma diferença de 6 graus de diferença na temperatura interna. E aí eu preciso te dar um aviso, cara, que o vendedor, ele não vai te dar, tá? Porque você vai encontrar a manta prometendo reduzir 15 graus e refletir 95%. Esses números são marketing, tá? Tem que buscar a medição revisada por pares. E pior, numa outra medição do ABE pela própria Karen, que foi feito ali 11 anos antes, ela também alertou que vários produtos vendidos com manta térmica, eles não têm a baixa emissividade necessária para funcionar. Então eu tô falando aqui, muitas barreiras radiantes não apresentam a principal característica de uma barreira radiante, que é a baixa emissividade. Então, ou seja, tem gente comprando papel de bombom pagando caro aí. Mas vamos ficar ali com os números honestos, né? Redução de cerca de 6 graus, isso já é excelente. Então pede a especificação de emissividade
realidade antes de comprar. E tem um segundo caso, né, que é até pior em muitos casos, tá? Tem que analisar caso a caso. Mas é a lajezona sem cobertura ventilada, né? E quando tem uma cobertura, o sol bate aqui e aí o calor vai ficar concentrado aqui, né? Vai ter um atraso para essa passagem, um atraso muito grande. Só que quando não tem, o que vai acontecer? Isso aqui vai bater na laje e vai ser uma maçona. O concreto vai guardar calor, vai devolver ali com atraso de horas. E esse atraso de horas significa, muitas vezes, a hora que você está dormindo. Então, um quarto de casa térrea e quarto de último andar, por exemplo, de prédio, eles pagam essa conta primeiro. Quando a gente faz simulação, esses são os ambientes que vão pagar mais a conta numericamente ali. A gente simula batata. Só que se você mora numa cobertura hoje, você não precisa dos meus gráficos aqui. Talvez você precise de terapia. Então, esse foi o erro número 3. Vamos para o erro agora, número 4. Quarto com uma abertura só. Porque pensa comigo, tá? Ventilar não é você abrir a janela aqui. Ventilar, na verdade, é o ar ter por onde entrar e também por onde sair. Então, com uma abertura só, não tem ventilação cruzada, né? O ar ele vai entrar, ele vai dar uma olhada e vai voltar, mas não vai ter um fluxo de verdade. E aí você perde a estratégia mais barata em clima quente, né? Que é o resfriamento noturno. A gente chama isso tecnicamente como night flushing. E aí funciona assim, ó, pensa só. De madrugada, o ar externo ele vai resfriar, né? Ele vai resfriando aqui, e aí esse ar frio ele vai atravessar e vai descarregar o calor ali que a estrutura acumulou de dia. Então a casa de manhã vai amanhecer zeradinha. Só que com uma abertura só, esse calor não sai. Ele fica acumulado dia após dia. E é por isso que assim, ó, a terceira noite de uma onda de calor, ela é sempre pior que a primeira, porque a estrutura está toda estressada ali. E é por isso que quando a gente fala sobre as zonas bioclimáticas, se você olhar aqui zona 8, né, vai pegar grande parte do Brasil, pegando Amazonas, Acre, pega parte do Nordeste e tudo mais, e a gente descer aqui, ó, na norma, nós vamos ver que a gente precisa de aberturas de ventilação grandes e aberturas sombreadas também. E vamos buscar uma ventilação cruzada o ano todo. Contenham aberturas para ventilação em no mínimo 2 beirais opostos. E olha a honestidade da própria norma, ela avisa aqui, ó, o condicionamento passivo será insuficiente durante as horas mais quentes. Então a norma admite o limite dela. E é mais do que muito fabricante faz, tá? Então esse foi o nosso erro 4. E agora nós vamos para os erros de uso. E continuando então a nossa listinha. O que nós temos como número 5? Qual que é o erro comum? Cortina comum no lugar de blackout de verdade. E aí você pensa, caramba, o cara acabou de falar mal de blackout. O que está acontecendo? Lembra que eu falei mal do calor, mas calma que a gente vai entender. Pensa assim, né? No verãozão, o sol vai nascer mais cedo ali na tua casa, a luz vai entrar pela janela ali às 5 da manhã e você acorda antes do despertador meio sem entender por quê, achando ali que está estressado. Só que você não está, você está sendo acordado por um interruptor que está a 150 km de distância, que no caso é o sol. E o limiar do sol para você acordar é mais baixo do que muita gente imagina, né? Uma luz de ambiente abaixo de 200 lux por 8 horas, ela atrasa o início da melatonina. E tem outro dado muito interessante também. Só 5 lux durante a noite, isso já aumenta a fragmentação do sono. E pensa, cara, 5 lux é quase nada. É tipo a luz do pote da rua entrando pela fresta. É o pilotinho da tua TV ali. É tipo o carregador do teu celular piscando. E aí assim, uma cortina comum não resolve. Também uma persiana com fresta não resolve. E aí um blackout mal instalado com luz vazando pelas laterais ali pelo topo, isso também não vai resolver. Então o que vai funcionar é um tecido opaco com vedação nas bordas. Isso vai custar entre 100 e 400 reais por janela. E eu vou dizer que esse é o melhor retorno por real gasto, talvez da lista inteira, tá? Porque você vai comprar o sono com dinheiro de pizza ali. Mas lembrando, o blackout vai ser muito ruim para o calor, mas para a luz ele vai funcionar muito bem. Então esse foi o erro número 5. Vamos para o erro número 6 agora. Então número 6 é a luz artificial, são as telas também. Aquele quarto que vira tudo ao mesmo tempo. E a primeira coisa é a cor da luz. Por exemplo, uma luz quente, né, com menos ali de 3000 Kelvin, ele suprime menos a melatonina do que uma luz fria, que tem aqui, né, seus 6000, 6500 Kelvin. E o efeito, inclusive, vai ser maior em criança do que em adulto. Então, aquela lâmpada branca azulada de 6500 Kelvin que você tem no teto do quarto, por exemplo, que está iluminando tudo lindamente, ele é uma decisão de projeto ruim. Ele é ótimo para cozinha, por exemplo, mas péssimo para dormir, porque esse tipo de luz ele busca mais aquela atenção maior. E aí isso no seu quarto gera o efeito oposto. Você tem que estar se preparando para dormir ali. Então, uma possibilidade de luz de quarto
quarto é que ela seja quente e também dimerizável. E a luz para levantar ali de madrugada, ela tem que ser indireta, tem que ser âmbar, porque acender a luz do banheiro às 3 da manhã, ela reinicia ali o teu relógio biológico. Então isso é um problema. Segunda coisa também é aquele quarto multiuso. E essa tem uma raiz de projeto, não é só o uso. Inclusive tem até um tratamento para insônia crônica que é chamado de terapia cognitivo-comportamental. E ele é recomendado como primeira linha pela Academia Americana de Medicina do Sono. E aí o que ele vai fazer? É uma questão de controle de estímulos. E a regra deles é muito simples aqui. Nesse controle de estímulo, eles vão falar, não sou eu, tá? Durante o tratamento, a cama só deve ser usada para dormir e para o sexo. E só, tá? Porque o cérebro, olha só que interessante, ele é uma máquina de associação. Então, se você trabalha, você come, você responde e-mail e você assiste série na cama, o cérebro ele aprende que aquele lugar é lugar de ficar acordado. Olha que doideira. Então, com essa associação começa a acontecer uma coisa cruel também, porque você vai deitar e o cérebro vai ligar, porque ele foi treinado para ligar ali. E repara na armadilha material disso, né? Os apartamentos eles foram encolhendo, o home office virou permanente ali, o quarto virou escritório, virou academia, virou estúdio, vira um monte de coisa porque não sobra outro cômodo. Então esse não é só um erro de disciplina pessoal, é um erro de metragem, é o mercado imobiliário entrando ali na tua cabeceira. E se você não tem como separar, pelo menos faz isso simbolicamente, faz a mesa virada para outra direção, usa uma luz diferente, e a cama nunca como cadeira de trabalho, tá? Então esse foi o erro número 6. Vamos para o erro número 7 agora, que é o quarto lacrado a noite toda. Então não pode ficar de lacração aí, tá? E tem esse estudo aqui desse pessoal que tem uma cara de ser norueguês, e eles publicaram nessa revista chamada Indoor Air, e eles estão falando aqui, né, os efeitos da qualidade do ar nos quartos, no sono e a performance no próximo dia. E olha o que eles fizeram. Eles usaram quartos de dormitório idênticos ali, e eles mudaram uma variável só, que foi a janela aberta ou a janela fechada. E aí, com a janela fechada, o gás carbônico ficou em 2.585 partes por milhão. Com a janela aberta, ficou 660. E aí, a qualidade objetiva do sono melhorou com o dióxido de carbono mais baixo. E o desempenho no dia seguinte também. E aí, para você ter referência, por exemplo, o ar da rua, ele tem cerca ali de 420 partes por milhão. Então, um quarto fechado com 2 pessoas, por exemplo, ele chega tranquilamente a 2.000 partes por milhão ou 3.000 de manhã. Teve um outro estudo depois que ele detectou a queda do desempenho cognitivo já em 1.800 partes por milhão. E depois teve mais uma revisão de 46 estudos que eles propuseram ali como nível, né, o 2.600 partes por milhão, como esse limiar do prejuízo. Então não é intoxicação, assim, ninguém vai passar mal, mas é um sono pior, a cabeça mais lenta no dia seguinte e sem uma causa aparente. E aqui que está o nó no verão brasileiro, e eu acho que esse é o ponto mais importante desse vídeo inteiro aqui, porque para resolver o CO2 você abre a janela, mas aí o que vai acontecer? Vai entrar calor, vai entrar barulho também, né? Então tu tá aqui com a janela aberta e como eu fiz o mesmo desenho várias vezes, né? Não sei porque eu tô fazendo, poderia copiar, mas enfim, o chãozinho tá aqui, você tá aqui com a cama, deitadão, aquela coisa, e a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda menos de 40 decibéis pro lado de fora ali do quarto à noite, e vai recomendar menos de 30 lá dentro do quarto. A norma brasileira, né, que é a NBR 10.152, ela vai falar de 35 decibéis à noite de dormitório. Então pensa, acima de uns 40 decibéis você já tem uma fragmentação ali que vai ser imedível. Então você vai ter mais sono leve, um sono profundo menor, mais ali micro despertares. E tem um detalhezinho aqui que eu chamo de perverso, que pensa assim, na maioria das vezes você não acorda de forma consciente, você só levanta cansado e você não sabe explicar. Tem alguns dias que eu acordo meio-dia, ressaca sem beber. Já passou por isso? Diz aí nos comentários. Talvez eu tenha dado sonâmbulo por aí e tenha bebido, mas eu acho que não. E aí, qual que é o ponto mais fraco dessa fachada? Pensa, é a janela. A própria OMS vai apontar isso, inclusive. Então perceba que o verão brasileiro, ele te coloca em 3 pontas aqui. Então assim, a gente tem a janela fechada. E aí com a janela fechada vai acontecer o quê? Vai gerar calor. Vai acontecer o ar viciado ali também. E aí quando a janela está aberta, você vai ter barulho,
barulho. E se você liga ali o ar-condicionado, você vai ter a conta de luz, né? Aquela conta de luz chegando nas alturas e sem piedade. E aí essa escolha, ela parece pessoal, não parece? Só que ela não é. Ela foi decidida por outra pessoa no papel. E ela foi decidida anos antes de você se mudar ali. E agora vamos para o erro número 8. Número 8 é a cama que retém calor. Eu vou botar um adendo aqui, um bônus, tá? Que vai ser o ar-condicionado usado errado. E tem duas coisas aqui, tá? E eu vou dizer essa força de evidência de cada uma delas, porque elas são diferentes. E a primeira questão é em relação ao colchão, porque tem a espuma viscoelástica. Ela é a famosa memory foam, que a gente chama. E ela tem uma condutividade térmica bem baixa e célula fechada. E o que significa isso? Pensa assim, tá aqui o colchãozinho e aí você deitou em cima disso aqui. E aí o que acontece? Onde você deita, você está comprimindo ali e fechando a passagem de ar. Imagina que eu estou desenhando aqui por baixo de você. Então o calor que está embaixo de você, ele fica preso ali, preso por condução. E aí quando a gente tem molas e látex, eles são mais frescos, porque eles têm a célula aberta. Então eles deixam o ar aqui embaixo circular. E aí eu preciso ser honesto com você, porque quase toda a fonte que quantifica o efeito do sono, os caras são fabricantes de colchão, tá? E aí trata tudo que eu vou falar a partir daqui, dessa parte, como plausível e não como uma certeza absoluta. Porque assim, ó, roupa de cama tem uma evidência mais direta e é mais barata de mudar. Agora aquele algodão que eles chamam de percal, o linho, eles trocam calor e umidade e melhor ali que o sintético. E é a roupa de cama que define qual faixa de temperatura do quarto vai ser confortável para você. Tem uma outra questão também que é sobre o ar-condicionado. E aqui eu vou contra o senso comum um pouquinho aqui, tá? Primeiro que 18 graus não é o melhor sono, ele é o melhor jeito de ressecar a garganta. No Brasil, como eu falei aqui, o alvo realista é de 23 a 25 graus. Então 23 a 25 graus com o ventilador costuma bastar, em grande parte dos casos. E tem um dado prático, cara, que é muito importante, tá? Porque o movimento do ar, imagina aqui que tem um ventilador aqui em cima, preso, esse movimento, ele compensa a temperatura e compensa muito, tá? E tem esse estudo aqui em câmara climática com ventilador de teto, em que mais de 80% dos ocupantes, eles acharam aceitáveis 28 graus com 80% de umidade e até 30 graus com fluxo de ar ali. E sem ventilação essas condições seriam insuportáveis. E tem esse outro estudo aqui também de retrofit, com 99 ventiladores de teto. E ele dá um número redondo ali. Com o ventilador as pessoas ficaram confortáveis a 26,7 graus. Agora sem ventilador elas precisariam de 22 graus. 22,2 graus aqui de ar-condicionado para o mesmo conforto. Então isso é 4 graus e meio de sensação. Isso quando a gente compara com o ventilador. E tem ventilador eficiente, cara, consumindo aí a partir de 3 watts. E ele entrega ali mais ou menos uns 3 graus de resfriamento. Então pensa 3 watts contra o consumo de um split. Não tem nem competição. E aí tem uma jogada aqui que eu sei que não vai ser para todo mundo, obviamente, mas é usar os dois, que é um ventilador ligado e o ar-condicionado num set point mais alto. Então assim, passou de uma temperatura mais alta daí, aí ele liga. Então você vai gastar bem menos do ar-condicionado. Mas claro que você vai ter que ter os dois ali. Isso vai aumentar o custo. Então, meus amigos, repara numa coisa aqui, com os 8 erros, tá? Eles custam quase nada para acertar antes da obra, né? Porque uma orientação, por exemplo, que a gente viu aqui é de graça. Uma ventilação cruzada também é de graça. Um blackout também vai custar ali R$200. Uma manta custa poucos reais por metro quadrado também. Mas todos eles ficam caros depois. Por exemplo, o ar-condicionado, instalação, conta de luz, sono ruim também por 20 anos. Então, assim, por que uma coisa tão barata de acertar, ela é errada com tanta frequência? E eu vou falar, tá? Porque quem desenha o quarto muitas vezes não tá dormindo nele. O incorporador vai entregar e sair muitas vezes, a norma vai exigir o mínimo também, e o mínimo do verão ali é não ser pior que a rua, basicamente. O corretor também vai vender ali a vista do pôr do sol, porque vista aparece na foto, é bonito no Instagram, e a conta de luz vai ser algo invisível que vai aparecer depois da mudança. Então ninguém nessa cadeia fica para pagar a conta. Então a conta não entra na decisão. E aí eu volto para um dado que eu te pedi para guardar lá no começo, não sei se você lembra, porque eu falei de um estudo de 68 países que achou o efeito maior em 3 grupos ali, lembra? Idosos, mulheres e moradores de países de baixa renda. E aí junta isso com um dado brasileiro. Por exemplo, só 17% dos domicílios brasileiros têm ar-condicionado. Eu, por exemplo, não tenho na minha casa, mas eu não tenho porque eu já peguei um apartamento sabendo das estratégias de ventilação cruzada. E ainda, olha que interessante, isso já é estimado que consome 17% do consumo residencial de eletricidade no país. Então imagina se fosse mais gente aqui, o estrago que isso não ia fazer. Então
o que eu quero dizer é o seguinte, o calor rouba mais sono de quem tem menos renda. E quem tem menos renda é exatamente quem mora sobre telha de fibrocimento a 61 graus, no quarto ali de uma janela única. Não tem como comprar ali o aparelho e nem a conta de luz dele ali, né? Poderia pagar isso. Então, é uma distribuição que a gente tem aqui. O conforto térmico virou um item de renda no país. E se a gente pega um mapa de ilha de calor de São Paulo, por exemplo, a gente vai ver isso claramente. O centro adensado chegando ali a 10 graus mais quente do que áreas arborizadas. Asfalto e concreto eles absorvem de dia e vão devolver de noite. Então, é o mesmo mecanismo da toalagem, só que na escala do bairro. E aí a cidade inteira ela acaba funcionando como uma bateria térmica. E é por isso que a mínima da noite não cai mais. E a noite tropical, que é quando a mínima não desce a 20 graus, virou rotina. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que o nosso erro 4 aqui, que é essa ideia do resfriamento noturno, aquela estratégia gratuita aqui, ela está sendo aqui desligada pela cidade. Porque não adianta ter duas janelas se o ar lá fora também está quente. Claro que vai ajudar, mas não vai solucionar 100%. Então eu indico você dar uma olhada em cada um desses itens individualmente na sua casa, lembrando que todos esses erros aqui têm uma causa comum que não é o calor, né? É um prazo ali. Porque cada um deles é barato para quem decide e caro para quem mora depois. Só que tem casos em que eles são a mesma pessoa. E nesse caso é você, no dia em que você constrói, reforma, ou você quer comprar um imóvel e quer avaliar se ele está legal ali. E pensa, se você pode decidir, você vai escolher para onde teu quarto vai virar. E você vai dormir nesse quarto por 20 anos. Só que o problema é que quase ninguém decide com essa cabeça, né? As escolhas são tomadas ali meio no susto, meio no meio da obra, com o construtor esperando resposta, o orçamento apertando. E orientação solar, meus amigos, não é assunto que apareça sozinho numa reunião de obra, tá? E é por isso que nós temos duas possibilidades para vocês, tá? A primeira é para você que está decidindo, tomando suas decisões. E para isso nós temos o Casa Certa, tá? O Casa Certa está fazendo um grande sucesso, é um sistema de planejamento para quem vai construir ou reformar. Ele é um processo voltado à tua decisão de obra, ele não é um curso de arquitetura nem de engenharia, mas o objetivo é um só, é você entrar numa reunião com o arquiteto, engenheiro ou construtor sabendo quais perguntas fazer. E para o assunto de hoje, inclusive, o nosso módulo 8 do Casa Certa é o que mais interessa, que é sobre conforto térmico, onde a gente vai destrinchar orientação, cobertura, ventilação cruzada, proteção de abertura, que são aí uns 4 dos 8 erros desse vídeo, e 4 dos mais caros para corrigir depois também. E o Casa Certa está numa condição de lançamento, o link está na descrição, pagamento único, acesso vitalício, certificado também, e quando eu falo sem mensalidade, quer dizer sem mensalidade. Mas nós temos também um segundo caminho, que é para quem já está pronto e não quer decidir sozinho, e são os projetos. E a eGreen faz projetos de arquitetura de alta performance. Avaliamos projetos de arquitetura também. Inclusive tem umas análises aí no canal, mas são projetos como esse aqui, a Casa Guararapes Caçador, ganhadora do prêmio Popeye. E o foco aqui é desempenho, conforto térmico, sustentabilidade, e a gente abre um número limitado de vagas para esses projetos também, tá? Então se você quer realizar o projeto da sua casa, da sua edificação comercial ou outro empreendimento, fala com a gente através dos links da descrição. Então você tem basicamente dois caminhos aqui com a gente, para dar continuidade aqui no seu processo, caso você queira construir, reformar ou comprar pronto, ou até mesmo esperar, mas saber esperar da forma certa. E esses são os 8 erros, meus amigos. Eu quero saber dos seus comentários aqui. Você passa por essa loucura no seu quarto? Achou forma de consertar algumas partes desse seu quarto? Dizendo nos comentários, seria legal saber se vocês vão implementar alguma das coisas que eu falei. E também, se curtiu, deixa o joinha, não esquece de se inscrever e te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço.